no Arte Paetê para nossa aula ao vivo. Eu só tô dando um jeito aqui de colocar esse microfone, acho que vou pendurar aqui na gola mesmo. Vai ficar aqui, ó, pendurado na gola. Tá frio demais aqui. Espero que aí, aonde você está me assistindo, esteja assim mais quentinho, porque aqui na minha cidade está muito gelado. Seja bem-vinda ao canal Arte Paetê. Eu me chamo Renata Calado e nas quartas-feiras a gente trabalha pontos de bordado ao vivo para você poder tirar dúvida, para você praticar junto comigo. A live ela é programada para você pausar se precisar fazer algum exercício ali na hora e depois voltar para a live e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, tá? Fique bem à vontade. Daqui a pouquinho as alunas do Arte Paetê já estão chegando aí. E eu quero convidar você que não entra no chat, vem fazer parte dessa turma. É um pessoal que se encontra sempre quartas-feiras aqui no canal. A gente troca muita informação sobre bordado, a gente se ajuda muito nos nossos estudos, né? Nas nossas pesquisas, nessa grande aventura que é aprender bordado pela internet sozinha, né? E a gente vai pesquisando, entendendo. Oi, Laucira, tudo bom? Boa noite. A Laucira já chegou aí, ó. A Laucira é uma das nossas amigas que está sempre por aqui no chat. Obrigada pela participação, pelos likes. Olha que legal, muito obrigada ao pessoal que já deixou o like aí, né? Para nós aqui no Arte Paetê. Boa noite, querida. Seja bem-vinda, viu? Vamos daqui a pouquinho para a nossa mesa de trabalho. Então, a live funciona assim: eu faço uma breve introdução, bem rápida, e a gente vai para a mesa do trabalho, né, onde a gente vai aprender os pontos, e depois, no final, eu volto para cá de novo para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Pontos que nós vamos ver hoje, olha, são 3 variantes em uma aula só, porque elas parecem iguais, mas elas não são, elas são parecidas. São 3 variantes diferentes de ponto corrente torcido, tá? Então, é o ponto corrente torcido alternado, o ponto corrente barrado ou trancado também, o pessoal chama, tá? Eu pesquisei por esses 2 nomes, barrado ou trancado, e ponto corrente barrado ou trancado, alternado também. Então, assim, é uma aula bem completa sobre ponto torcido, tá? Então, se você quer aprender, fica aqui comigo, que a gente vai agora colocar a mão na massa. Vou colocar o nosso celular na mesa de trabalho, vou ajustar a luz, vou ajustar a imagem para a gente poder colocar a mão na massa. E eu peço a ajuda da Laucira, do pessoal que está assistindo aí, né? Se quiser entrar no chat, dizer para mim se o som tá bom, a imagem está boa também, tá? Eu agradeço bastante. Vamos lá? Agora é aquele momento do ajuste, né? Vamos colocar o celular na mesinha de trabalho e, olha, gente, estou aqui um pouco longe da mesinha, mas vamos lá, né? Estou tentando ajustar da melhor forma possível. Tá ótimo, que legal. Ó, ali eu estou vendo como está saindo a live, está saindo tudo legal, né? E agora eu vou colocar aqui no suporte. Olha que eu tenho para mostrar para vocês. Olha que gracinha que ficou. Depois eu vou mostrar bem legal o paninho americano, ó, que eu fiz bem bonitinho, com bandeirinhas. Já estou editando essa aula para vocês, tá? Deixa eu só tirar o microfone um pouquinho. Colocar aqui no suporte. O pessoal já está acostumado, né? Na aula de quarta-feira é assim. Olha aí, aqui tá bom, né? Aqui tá ótimo. Agora a nossa luz, para não ficar nenhuma sombra incomodando. Muito bem. Olha, quero mostrar para vocês esse. Deixa eu ver se eu consigo afastar um pouquinho mais. Eu acho que não dá para afastar, só se eu levantar. Ó, olha que bonitinho esse joguinho de mesa, ó. Que amor que ficou, né? Eu fiz ele todo costurado à mão, só para mostrar para vocês antes da aula. Que amorzinho, ó.
Cada bandeirinha, gente, eu vou ensinar vocês no vídeo que eu tô montando, tá? O vídeo tá quase prontinho. Eu acho que no máximo fim de semana ou segunda-feira eu consigo colocar no canal. Vamos ver. Mas esse vídeo aqui, vídeo aula, já tá saindo, tá? E aí eu fiz essa decoração aqui, eu gostei bastante, né? Adorei esse trabalho. Depois eu vou ensinar para vocês direitinho no vídeo, tá? Vamos mostrar aqui o nosso pano de pontos. Olha que legal. Esse é o pano 2, né, gente? Quem está acompanhando, ó, agora eu vou aproximar aqui um pouco mais. Esse é o pano 2, tá? E aqui, ó, temos o pano 1. A playlist do pano 1 está na descrição, para quem quiser começar do ponto corrente simples. Esse é o desafio do ponto corrente no bordado da quarta-feira. Então, todos os pontos que estão aqui são correntes. Oi, Vilma. Obrigada, querida. Bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Que bom. Gente nova chegando, né? Coisa boa. Ó, agora vamos lá? Vamos se preparar? Vamos lá. Olha, gente, ponto corrente torcido. Eu conhecia esse ponto, deixa eu sentar aqui, né? Vou dizer para vocês. Conheci o ponto corrente torcido, esse aqui é da aula passada, né? Não é dessa aula, não. Olha, quanta variante legal de ponto corrente que a gente já tem, né? Ponto corrente torcido, eu conhecia como ponto corrente com nó, tá? Então, assim, nome de ponto é aquela coisa, né? Cada um conhece um nome diferente um do outro, mas o importante é a gente prestar atenção no jeito como os pontos são feitos, né? Isso que é importante. Então, nós vamos lá. Ó, eu tô aqui com uma linha com todos os fios de meada, tá? É uma linha cinza, você pode usar a linha que você tiver em casa. A agulha, eu tô usando uma agulha de costura um pouquinho mais grossinha, tá? Ela não é aquela agulha de bordado curta, ela é uma agulha mais longa, tá? Para furar bem o tecido, que eu tô usando todos os fios de meada. Então, eu quero que abra, né, um furo bem legal para passar a linha sem trancar, né? Então, usei um pouquinho mais grosso. Ah, vamos fazer assim? Vou fazer também um traçado de linha para vocês entenderem o sistema do ponto. Deixa eu ver se está muito próximo, né? Tá bom aqui. Tá. Vamos lá, ó. Vou passar uma linhazinha reta. Se tiverem dúvida, vão falando, tá? Que aí a gente vai tirando a dúvida, vai conversando sobre o ponto. Ó, eu vou traçar uma linha reta. Geralmente eu faço de 5 centímetros, eu vou fazer um pouquinho mais curta, vou fazer de 4, tá? Porque são 3 pontos diferentes, então é bastante aula, né? Pra gente fazer hoje. Então, não vou fazer muito comprido, não. Olha que legal. Nós vamos começar um ponto corrente normal, como se fosse aqui, ó. No início, eu vou bordar de baixo para cima. Deixa eu botar essa luzinha um pouquinho mais para perto. Aqui. Pronto. Joia. Tá legal, né? Tudo bem? Podemos começar? Quem tá com um paninho de ponto aí, já pega o paninho de ponto, linha e agulha e bora lá, né? Vamos botar a mão na massa, gente. Ó, depois eu deixo a live em capítulos para vocês, se vocês quiserem voltar e ver. Gente, qual é o segredinho desse ponto? Vamos fazer o primeiro deles. O primeiro deles é o ponto corrente torcido alternado, tá? Por que é alternado? Porque ora eu vou torcer para um lado e ora eu vou torcer para o outro. Torço para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então, eu saí aqui, ó, com a linha do verso para a frente do tecido, tá? Se você quiser usar o bastidor, pode usar. Eu vou fazer sem bastidor mesmo, tá? Deixa eu tirar esse fio do microfone aqui que tá me incomodando. Pronto, vou tirar para cá. Agora, vamos lá. Eu vou chegar com a agulha, ó. Aqui eu saí com a linha e agulha, né? Do verso para frente do tecido. Eu vou chegar com a minha agulha um pouco próximo da linha, não junto da linha, tá? Deixa eu aproximar aqui, que agora é importante esse momento para vocês entenderem o ponto. Ó, chego próximo da linha, um pouco acima da onde eu saí, estão vendo? Ó, e próximo da linha.
Agora, eu entro com a agulha e eu vou sair, ó, na linha do ponto novamente. Olha lá, ó. O que eu fiz? Assim. Não fiz um ponto muito grande, tá? Então, o segredo é não fazer ponto muito longo. Faça pontos mais curtos e trabalhe próximo da linha. Olha lá. Entrei aqui, entrei na linha do desenho de novo, né? E passei a linha, ó, por cima e por trás, tá? Esse é o movimento inicial do ponto corrente, torcido, alternado. Olha lá. Pronto. Fiz o primeiro pontinho. E agora? Agora, como ele é alternado, eu acabei de fazer para esse lado, né? Eu vou fazer para o outro. Olha lá. Eu vou entrar próximo. Olha aqui, ó. Tá vendo a curvinha dele? O ponto terminou aqui, né? Tá? Eu desço um pouquinho, ó. Próximo do pontinho. Não faz muito distante, tá, gente? Faço um pontinho pequeno também, ó. E passo, ó, pela frente e por trás. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto torcido para um lado, olha que legal, e outro ponto torcido para o outro. Isso vai dando um aspecto muito bonito, uma textura muito legal no bordado. Ó, vamos lá, novamente, ó, próximo, tá? Da linha do desenho, abaixa um pouquinho da curvatura do ponto e pronto. Por trás, pela frente, pontinho torcido. Olha que legal. Que design bonito de ponto, hein, gente? Bonito, né? Agora vamos torcer para o outro lado de novo, ó. Ó. Próximo aqui da curvinha, um pouquinho abaixo da curvinha, do elo da corrente torcida, né? Um pouquinho abaixo, entro novamente na linha do desenho. Vocês percebem que eu estou fazendo pontinhos pequenos, tá? Eu não estou fazendo ponto muito grande, não. Tá bom? Ó. E torço novamente, de cima e para baixo. Estão conseguindo visualizar, meninas? Tá legal? Quem tá aí no chat estão conseguindo entender? Estão conseguindo fazer junto comigo? Depois dizem aí, tá? Se tá tudo ok. Vamos lá, ó, mais um pouquinho. Vamos terminar nossa linha do desenho, né? Ó. Eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, se fizer muito alongado e muito distante, como é que fica. Eu vou fazer um aqui, ó. Ele vai fugir do padrão, tá? Mas se você fizer isso aqui, ó, muito longe e muito alongado o ponto, olha o que vai acontecer, ó. Pode também, tá? Ó, mas ele vai ficar assim, ó. Estão vendo? Ó. Ele fica mais afastado, ele não vai ficar tão alinhado como o formato de uma trança, tá bom? Então, se você quiser, pode fazer mais afastado. Só que ele não vai ficar com esse aspecto assim alinhado de uma trança, tá? Então, só tem que tomar cuidado com o tamanho do ponto e com a inclinaçãozinha dele, o afastamento dele aqui, né, na linha do desenho. Ficou claro a explicação aí para quem está no chat, para quem está assistindo? Quero saber, meninas. Tá tudo ok? Ó, a Laucília colocou: estou sem entender se passamos a linha do mesmo jeito de um lado ou de outro. Ah, a linha por cima, Laucília, como faz a laçada na agulha, é isso que você está perguntando? A laçada, né? Eu acho que é isso que você está perguntando. Aquela laçada, aquela passada de linha na agulha, se a gente faz de um lado e de outro igual, não é diferente, tá? Já vou fazer agora para você vai ver. Já vou tirar essa dúvida já já. Eu só colocar agora de novo a linha aqui na agulha novamente. Eu já vou mostrar, Laucília. Isso, né, Laucília? É, a gente confunde, de início fica meio confuso, tá? Mas assim, ó, eu vou mostrar para você. Quando eu tô desse lado aqui, Laucília, ó, do lado direito, vou entrar próximo e vou entrar aqui, né?
próximo da linha. Essa parte aqui tá tudo ok, né, Laucíria? Tudo certinho, né? Você tem que entrar próximo, aqui um pouco afastado da linha, perto da última curva do ponto, né? Da curvatura do ponto corrente torcido, e entrar com a ponta da linha aqui, da agulha, na linha do desenho, né? Agora, ó, pra gente torcer o ponto, ó, passo por cima da agulha e por trás. Estão vendo? Ó, levo a agulha para a direita, jogo, vamos fazer assim, ó. Jogo a linha para o lado que eu entrei a agulha, aqui embaixo, tá? Passo por trás e agora para cá, ó, por cima de novo, tá? Eu torço mesmo a linha, ó. Eu dou uma laçada assim, ó, na agulha. Pro lado direito, né? Agora vamos ver como fica diferente pro lado esquerdo. Ó, agora vamos entrar lá pro lado esquerdo. No lado esquerdo, eu entro aqui pelo lado esquerdo, próximo do elo, né? Entro na linha de novo do desenho e agora aqui, ó, jogo para o lado que eu entrei a agulha. Sempre tem essa referência. Você vai jogar a linha pro lado da onde a agulha entrou, vai passar a linha por onde? Por trás da agulha, depois por cima aqui, ó. Oi, Claudete, tudo bem? Boa noite, Claudete. Que bom que chegou aí, viu? Vamos lá, Laucíria, de novo, ó. A dúvida da Laucíria pode ser de muita gente, ó. Entrei pelo lado, esse é o lado direito, né? Aqui é lado direito e aqui é lado esquerdo. Então, aqui entrei pelo lado direito e fui para a linha do desenho, certo? Agora, o que eu faço? Jogo a linha para o lado direito, tá? Passo por trás da agulha e por cima da agulha, ó. Sempre procurando jogar a linha para o lado aonde a agulha entrou. Aí a gente não se perde, né, meninas? Fica bem legal a gente ter essa referência. E olha que design lindo de ponto, que textura bonita. 1,8. Isso, boa, Claudete. A gente faz 1,8 sobre agulha. Olha, muito boa. A Claudete deu aí uma ideia ótima. Ó. Vamos lá, vamos fazer 1,8 aqui na esquerda, ó. Olha lá. Entro aqui, né? Vou lá para a linha do desenho. Olha o 8, ó. Jogo para a esquerda, passo por baixo e trago de novo. É como se fosse um 8 mesmo. Ó, a partezinha de cima do 8, né? Olha lá que legal, ó. Vamos fazer o último agora, meninas? Conseguiu entender, Laucíria? Dá um ok agora para mim aí. Eu acho que a Laucíria vai pegar fácil, né, Laucíria, agora? Ó, jogo para o lado onde a agulha está, né? Entrou aqui do lado direito e faço aquela voltinha do 8 aqui, ó, por baixo e por cima, né? Pode bordar com bastidor também, não tem problema, se você quer bordar com bastidor. Eu tô bordando sem bastidor para mostrar para vocês que é possível bordar sem o bastidor, tá? Beleza, meninas? Entendido? Bem legal aí esse ponto? Joia, né? Muito obrigada. Ai, que bom. Obrigada pelos likes, gente. Obrigada mesmo, viu? Agora vamos fazer uma variação. Olha, agora a gente vai fazer uma variação. Eu comecei pelo mais difícil e agora vai ficar mais fácil para vocês fazerem. Gente, vocês podem fazer em linha sinuosa esse aqui também, tá? É só seguir a linha do desenho, tá bom? Só seguir a linha do desenho, não tem mistério nenhum. Olha, vou arrematar aqui rapidinho, né? Vamos trocar a cor da nossa linha. Ah, que ponto bonito, né? Muito bonito esse ponto. Ah, obrigada, Laucíria, muito obrigada, tá? Coisa boa que vocês estão conseguindo praticar. Esse é o meu objetivo, gente. Que vocês consigam praticar aí na casa de vocês, né? Aprendendo aqui pela internet, muito bom. Aprendendo de verdade, né, meninas? Aprendendo de verdade, com calma, né? Absorvendo direitinho, passo a passo, como tem que ser.
Ver vídeo rápido é legal? É. É importante? É. Mas com vídeos rápidos, a gente não consegue aprender, não, é muito difícil, tá? Para aprender, a gente tem que parar, exercitar, praticar, errar, acertar. Boa noite, Zilma. Tudo bom, querida? Que bom que tá por aqui. Coisa boa. Olha, eu vou agora trocar a cor da linha. E aqui, gente, eu tô aproveitando um restinho de linha que eu tô com 5 fios de meada, tá? Aqui eu tô com 6 fios de meada. E aqui eu vou fazer um pouquinho mais fina, tá bom? Pode ser que o aspecto do ponto fique um pouco mais delicado ou um pouco diferente. Vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Agora, gente, vamos aprender o ponto barrado ou trancado, também o pessoal chama, que nada mais é do que, agora vai ficar tão fácil, porque o mais difícil é esse aqui, tá? Ó, vamos começar com um ponto corrente comum. Vamos fazer um elozinho de corrente. Vou aproximar para vocês visualizarem bem. Qualquer coisa, vão dizendo aí que eu vou olhando aqui no chat. Ó, um elo de corrente joga a linha para a esquerda ou para a direita, não sei qual é o jeito que você borda, né? Se você é destra ou se você tem a mão esquerda dominante, você pode sentir necessidade de trabalhar para o lado contrário, não tem problema não. Você pode fazer isso aqui, como pode fazer isso aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Faço um elo de corrente normal, ó. É um elo de corrente comum. Tá legal? Só que agora, olha que interessante. Eu vou jogar a linha, eu vou escolher um lado para alternar. Então, eu vou alternar aqui, ó. Vou jogar um ponto torcido só aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, eu vou alternar ponto corrente com ponto torcido. Esse é o ponto trancado ou ponto barrado, tá? A variante do ponto corrente que a gente chama de ponto barrado ou trancado. Eu fiz um ponto um pouquinho mais alongado, né? Faço aquele 8 que a Laucíria falou, né? Que é uma voltinha, ó. Então, agora, depois que eu fiz uma corrente, um ponto trancado, ou ponto barrado, ou ponto torcido, né? Eu vou e faço uma corrente comum, normal. Sigo normal, um ponto de corrente. Pronto. E agora? Agora, novamente, eu vou trancar, ó. Eu vou fazer um ponto corrente torcido. É como se eu interrompesse, né? Essa sequência de ponto corrente comum e fizesse ponto corrente torcido. Olha aí, ó. Torcido e comum, torcido e comum. Fica interessante também, né, gente? Essa variação. Fica interessante. Procurar manter a regularidade do ponto, tá? Isso é muito importante. Se você fizer mais alongadinho, mantenha mais alongadinho. Se fizer mais curtinho, mantenha mais curtinho. Isso é muito importante. Olha, vejam que eu estou aproximando, não estou encostando aqui do lado, não. Ó. Eu aproximo, tá? Isso é importante também. E eu não estou aqui no limite do ponto aqui em cima. Eu estou um pouco abaixo, ó. Estão vendo? Um pouco abaixo e aproximado do elo, do final do elo de ponto corrente. Entro no tecido, saio com a ponta da agulha na linha do desenho novamente. E agora, faço aquele torcido na agulha. Olha que legal. Muito bom, né? Olha que legal. Agora, você pode escolher também, se você quiser torcer para o outro lado, você pode vir torcendo para esse lado aqui. Então, você vai trancar a sua carreira de corrente ou do lado direito somente, ou do lado esquerdo. Tá legal? Depois, quando a gente acabar aqui, a gente vai fazer mais uma variação. Eu acho que as meninas que estudam bordado comigo já vão até adivinhar qual é essa variante que vem a próxima. Quero ver. Quero ver se elas estão ligadas no processo. Se vão mesmo adivinhar qual é a próxima variante. Eu acho que elas vão adivinhar. Vamos ver. Quero ver aí. Laucira, Vilma. Oi, Raquel, tudo bem? Ó, Raquel Adélia, coisa boa.
turma aparecendo aí, hein? Olha que maravilha. Bem contente em ter vocês aqui na aula. Espero que todos estejam muito bem, né? E aqui tá friozinho, né, gente? Eu fico feliz que aqui tá frio aqui no meu cantinho que eu dou aula, aqui no meu ateliê, porque meu ateliê é muito quente no verão, é insuportável. E no inverno fica agradável. Olha aí, ó. Olha, visual diferente, né, meninas? Olha só, visual diferente, ó. Então fica essa linha, né, inclinada. Então você pode fazer tanto para um lado, tá? Seguir, quanto para outro. Agora, gente, a terceira variação. Ficou alguma dúvida desse aqui, meninas? Comentem aí. Depois que a gente aprende esse, fica mais fácil as outras, né? Fica muito mais fácil. Vão dizendo aí no chat para mim se está tudo ok, viu? Não ficou dúvida. Perfeito. Sem dúvida, maravilha. Agora vamos para o próximo. Eu estou querendo saber se vocês vão adivinhar. Eu não sei se vocês vão adivinhar o próximo. Deixa eu baixar um pouquinho, que aqui está no número 45, é desse aqui. Peraí. Ai, gente, olha só, meu pano de pontos, eu estou numerando os pontos, às vezes um chega perto do outro. Esse aqui é o 49, ó. O ponto torcido alternado é o 49 aqui. Se o número de vocês estiver diferente do meu, olha, é que esse aqui, ó, é o 12, por quê? Porque aqui, gente, nesse pano começa no 1, tá? Ó, o ponto 1, pessoal, é o ponto reto. Vocês lembram que nessa primeira bandeira aqui de pontos tem a playlist dela também, tá? Vai até o 11, que são pontos básicos que eu considero importante para vocês fazerem projetos criativos. São pontos que permitem vocês de soltarem a criatividade. Então, essa coletânea de pontos aqui eu selecionei especialmente para quem quer trabalhar com mais criatividade, para quem quer aplicar lantejolazinhas, brilhos, né? Então, vale a pena também estar dando uma olhada. Eu não botei ainda na descrição esse aqui, mas eu vou botar, tá? É a playlist que tem do primeiro pano de pontos do canal, tá bom? Aí o 12, ó, é o desafio do ponto corrente, começa no ponto 12, que é o ponto corrente simples, tá? E vem vindo essa numeração. Essa playlist tá na descrição, tá? Para quem quiser fazer um pano de pontos igual a esse. E nós estamos no pano de ponto 2, tá? Só para situar o pessoal que está chegando na live, que não é habituado aí com as nossas quartas-feiras, né? Então, 49, 50, né? E o 51, eu vou fazer aqui, ó, mais próximo um pouquinho, para não pegar aqui o 45. 45 é esse ponto aqui nosso, né? Para cima, tá? Vou fazer ele aqui, ó, a nossa linha. Tô fazendo 4, né? 4 centímetros, fazer um pouquinho menor aqui. Aqui, então, vai ser a variante 51, tá? Meninas, a variante, que é essa aqui, a 51, deixa eu ver, ponto corda, faz parte da família corrente. Ponto corda, você diz esse aqui, o cordãozinho, ou cicatriz, ou você tá falando desse aqui, do ponto cordel, ou não é nenhum desse? Aí eu tenho que ver, porque às vezes cada ponto, ó, esse aqui é cordel, esse aqui a gente chama de cordãozinho ou cicatriz. Não sei se é isso que você está falando, Claudete, ponto corda. Vou dar uma pesquisada, tá? Qualquer coisa, que às vezes eu conheço por outro nome. Será que já não tem no nosso pano de pontos com outro nome? Pode ser, viu? Às vezes acontece de ter com outro nome. Olha, vou pegar aqui uma outra corzinha pra gente. Eu quero pegar uma corzinha clara, mas a cor clara não vai destacar tanto para vocês na aula. Então, eu vou pegar uma corzinha mais... Vamos pegar essa...
Estou trabalhando com cinza, verde. Vamos pegar um verdinho, então. Ele não é tão escuro, mas também não é tão claro. Deixa eu ver. Claudete, se você depois puder me explicar se o ponto corda, o cordãozinho era aquele que eu te mostrei, ou se não, Claudete, eu vou dar uma pesquisada, tá? Que às vezes o pessoal chama ponto corrente de ponto corda, ou ponto corrente. Tem um ponto corrente pesado que eles chamam, né? Que parece mesmo uma corda. Pode ser, esse eu ainda não fiz aqui. Ó, ele é parecido. Ó, é parecido com esse aqui, ó. Esse aqui é o trançado húngaro. Será que é esse que você está falando? E tem um que é corrente pesada, ou corrente dupla, que pode ser que seja esse que você está falando também, ponto corda. Ele é um pouco parecido com o trançado húngaro, tá? Mas vamos ver, Claudete. Qualquer coisa eu trago para vocês em outra aula, tá bom? Gente, agora a última variante desse ponto torcido. Bora lá? Ó, agora vai ficar fácil, muito fácil. Começamos novamente com o ponto corrente. Agora eu estou usando todos os fios da meada, tá? Ó, fio de meada completo, tá bom? E nós vamos fazer ponto corrente comum, normal, ponto corrente simples, um elo de corrente, ó. Trabalhando aqui, entro e saio na linha do desenho. Faço um elo de corrente normal, tá? Agora, eu vou alternar. Só que eu vou alternar um para um lado e outro para o outro. Eu vou fazer um ponto corrente trancado ou barrado alternado. Ó, a Claudete colocou, não é corrente pesado, húngaro nem invertido. Ah, então vou pesquisar, Claudete, tá bom? Depois você me manda foto lá no nosso grupo do WhatsApp, que aí eu vou saber, tá? Qualquer coisa eu pego para trazer para nós, se eu não tiver. Porque eu não sei todos os pontos do mundo, né, gente? Eu também, assim como vocês, descubro muita coisa nova, mas quando eu descubro, eu trago, né? Então, e vocês também estão sempre trazendo coisas novas para mim. Olha que legal. Fiz aqui igualzinho esse, né? Só que agora, meninas, eu vou fazer um ponto corrente comum. Por isso que ele é trancado alternado, ó. Que eu faço ponto corrente de elo normal, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Ui, ficou grossinho, né? Eu vou alternar, ó. Joguei para cá, agora eu vou jogar para o outro lado, ó. Então, fica um para a direita, um ponto corrente torcido para a direita e outro corrente torcido para a esquerda. Olha que legal. Então, fica uma haste para cá e outra para cá, né? Alternada com o ponto corrente comum. Aqui no ponto trancado ou barrado, olha os nomes, tá? Aqui é ponto torcido alternado, aqui é ponto barrado ou trancado, tá? Que mistura o ponto torcido com o ponto corrente comum. E aqui é o ponto barrado ou trancado alternado. Eu vou alternando essa hastezinha, ao invés de fazer tudo de um lado só, eu faço uma de um lado e aqui em cima uma do outro. Uma do lado, uma do outro. É o que eu estou fazendo aqui. Um outro que é no livro de 1952. Nossa, quero ver, Claudete. Manda bala para mim lá no grupo, que eu vou dar um jeito de estudar e de trazer aqui para nós, tá? Olha, fico muito feliz com essa colaboração de vocês, porque tudo vira conteúdo aqui no nosso canal, né? E quando a gente compartilha com mais gente, é muito bom, porque mais pessoas aprendem, se empolgam, né? Em trabalhar seus bordadinhos. Isso é muito bom, muito legal. Ó, entro por aqui, agora eu tô no lado esquerdo, né, gente? Olha aí, ó. O 8, a maravilha. É uma maravilha, a gente vai aprendendo juntas, né, meninas? Ó, eu afastei um pouquinho demais, estão vendo, ó? Poderia ter feito um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais próximo.
Estão vendo como já sai um pouco do... Ó, afastei um pouquinho mais. Mas eu vou deixar assim para vocês verem, tá? Que fica diferente. E a gente não cuidar de fazer de manter aí um padrãozinho. Com o tempo, a gente vai conseguindo isso com a prática, tá? Se você é bordadeira bem iniciante e não tem essa prática ainda, só treinar. Treinar é o segredo, tá? Opa, pegando tecido aqui, tudo é o contrário. Ó, treinar é o segredo, tá bom, meninas? Não tem mistério, não. O negócio é praticar. Olha aí, ó. Que bacana. Legal. Eu vou terminar com um ponto corrente simples aqui, ó. Já vai dar a linha do desenho. Viram, meninas? 3 variantes em uma aula só. Que bacana. Deu super certo. Olha, o visual, você vê que elas parecem, né, iguaizinhas, mas elas são diferentes, ó. Visual diferente. O último, talvez o último você já tenha dado. Esse último aqui, não, é a primeira vez que eu trago, Claudete, esse último. Esse de corrente simples. Ui, aqui ficou soltinho, né? Corrente simples e corrente trancada, alternada, ó. Torcida, né? Ó, então aqui fica só ponto torcido para um lado, para outro, para um lado, para outro. Isso aqui chama-se ponto torcido alternado. Aqui eu misturo um ponto corrente com ponto torcido de um lado, que eu escolho o lado. Corrente, torcido, corrente, torcido, corrente, torcido. E aqui, corrente, torcido para um lado, corrente, torcido para o outro, que é o ponto barrado ou trancado alternado. Tá, meninas? Fechou? Ficaram com dúvidas? Tiverem dúvidas, falem aí. Acho que não, né? Ficou bem legal. Não? Tranquilo? Ó, quem adivinhou que era para trancar dos dois lados? A Claudete. Ah, se você quiser trancar dos dois lados. Ó, Claudete, dá para inventar. Vamos inventar mais um, Claudete? Vamos tentar fazer trancado de 2 em 2, dá para fazer também. Faz ponto, faz ponto. Isso aqui dá para variar muito, né, gente? Pode fazer um elo de corrente, trancar e trancar, depois fazer outro elo de corrente, trancar e trancar do outro lado, né? Confuso guardar os nomes. Não o corrente engrenado, que vou te mandar. Ah, tá. Gravar os nomes. Eles estão na descrição da live. Aqui embaixo da descrição eu coloquei, ó. Ponto corrente torcido alternado, que foi o primeiro que eu ensinei, tá? O ponto corrente barrado, que foi o segundo, tá bom? E o ponto corrente barrado alternado, que foi o terceiro. Olha, a Marluce chegou agora. Oi, Marluce, tudo bom? Não tem problema, né? Depois você volta, tá? Para ver a live. Sem dúvida. Só os nomes para memorizar. Anota aí, anota num caderninho. Ó, faz uma anotação. Faz anotação num bloquinho. Tenha sempre um bloquinho, um caderninho. Tá, Claudete? É importante. Eu tenho meu caderninho também para anotar. Ó, eu vou te mostrar. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu fiz uma anotação. Onde é que tá? Tá aqui. Eu pegar o caderninho, que aí eu te mostro. Viu o caderninho que eu tenho aqui? É um bloquinho de anotação, né? Olha só. Ó, vou te mostrar. Você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó? Torcido, pode botar assim, ó. Não tô com a caneta aqui, mas é que é outra caneta, não é? Essa é a caneta de... Você pode colocar
corrente, torcida, alternado, tá? Aí você pode fazer um desenho. Deixa eu pegar a caneta, senão não vai dar certo. Vou usar essa caneta aqui. Peraí. Você pode fazer um desenho no caderno. Você pode pegar e fazer o desenho assim, ó. Um para cá e outro, né? Para cá, ó. Um para cá e outro para cá. Então aí você pode brincar com esse negócio de que tá alternado, né? Ponto corrente alternado, ó. Tá bom? Alterna aqui. Aqui, ó, ponto barrado ou trancado, que é o segundo, tá? Esse aqui, ó, é o 49, ó, esse aqui é o 49, aí você pode colocar um número aqui, ó. Esse número que você coloca aqui no pano de pontos, você pode botar no seu caderninho, pode anotar o nome do ponto, pode fazer um esquema de desenho, se você quiser. Fica bem legal, tá? O 50, ó, que é esse aqui, ponto barrado ou trancado, tá? Aí como é que eu fiz, ó, para estudar, ó? Eu fiz ponto corrente e um ponto torcido. Um ponto corrente e um ponto torcido. Olha aí, ó. Aí você sabe que você vai torcer um ponto, vai deixar um corrente normal e vai torcer. Tá bom? O 51, ó, que é esse aqui, né? É um ponto, vou fazer aqui no cantinho, ó, um ponto de corrente, tá? Um ponto torcido para um lado, depois um ponto de corrente e um ponto torcido para o outro lado, tá? E aí, gente, isso vai facilitando vocês de identificarem, né? No paninho de pontos de vocês, essas anotações. Vocês podem fazer um caderno ou vocês podem também fazer um bloquinho, grudar junto com pode fazer num papelzinho mesmo, num bloquinho e grudar junto no paninho. Pode usar a criatividade de vocês para fazer as anotações, né? Isso é bem legal também, tá? Caderno de amostras. Isso, coloca o nome do lado. Ponto corda é como se fosse um preenchimento com um ponto torcido. Olha, Laucírio, eu vou dar uma olhada aí no ponto corda. Eu talvez conheça de outro nome. Vocês têm que me mandar foto lá no grupo, tá? Me manda foto lá no WhatsApp, que daí a gente vai atrás, eu vou ver, tá bom? Vocês já sabem bordar esse ponto? Quem mais aí conhece ponto corda? Talvez eu até conheça, gente, mas eu posso conhecer por outro nome. Então, Raquel, essa ideia de desenhar o ponto no caderno é muito boa, né? Porque daí você já vai mentalizando, colocando na sua cabeça, sabe? O desenho do ponto. Então, na hora de botar para o tecido, meio que o teu cérebro já entende como é que é. Isso é muito bom. A Gilma botou assim, qual é o nome do ponto 51? Não consegui pegar. Olha, o 51 é ponto barrado ou trancado alternado. É que a minha letra aqui tá meio, ó, é o ponto barrado, deixa eu aproximar aqui. Barrado, aí também o pessoal chama trancado, tá? Opa, trancado. Ponto corrente, tá, gente? É tudo variante do ponto corrente. Então, você bota ponto corrente, barrado, né? Ou trancado, alternado. Ficou enorme, né? O nome. Alternado. Por quê? Porque é um ponto corrente simples e um ponto torcido para um lado. Depois é ponto corrente simples e ponto torcido para outro lado. Tá, Gilma? Conseguiu entender? Depois você diz aí para mim. Porque assim, gente, vocês querem que eu repita um pouquinho esse aqui para Gilma? O último ponto, Gilma.
Ó, Vilma, eu vou fazer bem rapidinho para você, porque vale a pena a gente dar uma reforçada. Aproveitar que eu estou ao vivo aqui, né, gente? É para isso que eu faço a aula ao vivo, para tirar a dúvida de vocês. E viu, Raquel, essa questão da gente anotar o ponto no caderno, eu estou estudando um esquema bem legal para a gente criar uma espécie de escrita padrão desses pontos, sabe? Se der certo, quando eu lançar meu livro, eu vou conseguir colocar essa parte, esse capítulo no livro, vai ficar bem legal. Tô tendo umas ideias bem legais, gente, para poder ensinar de um modo, para poder orientar vocês, né? Da gente estudar pela internet de um modo autônomo, e a gente conseguir realmente aprender, sabe? Isso é bem legal o método que eu estou criando. E olha, é aquela coisa, né? A gente acaba misturando experiência de vida, né? Com o que a gente aprendeu também, né? Que a gente estudou. Muito legal. Isso é muito bom quando a gente vê isso acontecendo, né? Essas ideias novas aí. Bem bom. Olha, eu vou repetir rapidinho para Vilma. Bem rapidinho, Vilma. Olha só, é tranquilo. É um ponto corrente comum, tá, Vilma? Ó, esse último, né? Ponto corrente comum. E aí você vem aqui, ó, torce o ponto de um lado. Vou fazer rapidamente aqui, só para você entender. Torce o ponto de um lado, nem sei se vai ficar bom, tô fazendo meio de qualquer jeito, mas só para tu entender o movimento do ponto. Faço um ponto corrente comum de novo, simples de novo, seguindo na linha do desenho, lembrando que pode ser tanto linha sinuosa quanto reta, tá bom, gente? E daí, ó, torço para o outro lado. Agora, ó, aqui eu faço para o mesmo lado, aqui eu vou torcer para o outro lado. Pronto. Aí sai direitinho, ó. O ponto corrente barrado ou trancado, alternado. Epa, aqui o último eu fiz errado, não fiz o 8. Não fiz o 8 na cordinha. E agora, será que vai sair? Vai. Fiz o 8 só depois. Ó, gente, tá vendo? Ó? Fica uma haste para um lado e outra haste para o outro, tá? O avesso do 48. Ah, do 48? Ó. Avesso do 48, como fica. Conferiu aí, Claudete? O meu ficou assim, né? Pode ser que o teu tenha ficado um pouquinho diferente, ó. Mas aqui, em linha reta, dá para ver bem como é, ó. Fica uma espécie de espinha, né? Uma espinhazinha. Conferiu aí, Claudete? Aproveitem para tirar as dúvidas do pano de ponto, gente. Essa aula ao vivo é para isso, né? Para a gente tirar a dúvida do pano de pontos. Depois dá um ok aí. Eu vou desmanchar esse pedacinho aqui, tá? Que era só para tirar a dúvida da Vilma, né? Se vocês não tiverem mais perguntas, aí eu já vou virar aqui a câmera para a gente, né, se despedir, conversar, para dar os recadinhos. Tem pontoteca final de semana, né? Esse fim de semana eu vou conseguir colocar na pontoteca o ponto concha, tá? Então ele vai para aquela versão rápida de pontos, bem legal. Queria ver se formava duas carreiras de pontos retos no avesso. Ah, tá. Ficou muito diferente, Claudete. Forma aqui, né? Uma carreira inclinadinha e outra reta, né? Fica inclinadinho e reto. Fica assim. Duas carreirinhas. Mas, gente, as aulas, as lives, elas ficam liberadas no canal. É só vocês entrarem dentro lá do canal, quando vocês entram, tem um menu ali de opções, né? E tem ali ao vivo.
Entrem ali, que tá tudo ali, meninas, tá? Tem a playlist também que eu já deixo lá na entrada do canal. Uma dúvida. Fala lá, Claudete. Qual é a dúvida? Pode falar. Que eu tiver aqui para atender, se conseguir tirar dúvida agora mesmo, eu já tiro. Vamos esperar ali a Claudete escrever, ver o que ela tem de dúvidas. Gente, vocês viram as bandeirinhas que eu mostrei para vocês no início? Eu acho que tem gente que não viu, né? Olha as bandeirinhas, que lindas, ó. As aulinhas das bandeirinhas. Olha que amor. Ah, o avesso do 48. Tá, já tirou. Viu? Essa aula aqui, eu já estou editando ela, tá? É uma aula que vai sair em vídeo. Essa aulinha aqui, ó. Das bandeirinhas para vocês. Ficou bem bonitinho, né? É um joguinho de mesa. Esse aqui que eu fiz, tudo costuradinho à mão, ó. Ficou bem legal, né, menina? Como é bom a gente criar, né? Essas bandeirinhas aqui eu amei. E tem outros trabalhos lá no canal de festa junina. Tem a playlist de festa junina, né? Para vocês olharem lá, que tem bordadinhos legais lá também. Ah, tá um amor, né? Então, já estou editando a aula, Claudete, pra gente, tá? Assim que estiver pronto, eu coloco no canal, para vocês aproveitarem os modelinhos. É, isso aí, vem São Pedro, é isso aí. São João, São Pedro, vem o Santo Antônio Casamenteiro. Bora usar as bandeirinhas aí nas decorações, né? Eu vou ensinar 7 modelos, ó. Eu vou ensinar. Esse aqui é bem fácil, ponto cheio, né? Ó. Dando um spoiler aqui da aula, né? Esse aqui é pontinho reto, ó, pontinho cheio. Esse daqui é pontinhos de nó francês, com corzinhas coloridinhas. Olha como ficou bonitinho, ó. Vou aproximar aqui. Esse aqui é um ponto quadriculado, né? Que a gente chama. Santo Antônio já passou, né? Pois é. Aqui é só o contorno, olha que bonitinho, ó. Esse ponto aqui eu chamo ponto Rouben o nome. Ele fica assim, aqui eu já tampei, mas a frente fica igual, o verso fica igual à frente. Este aqui também é um trançado, né? Só que ele é inclinado, aqui é reto. Aqui ponto de rosinha, olha que amor. Aqui ponto de folhinha, olha só, bem bonitinho. Então, esses 7 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses 7 modelinhos eu vou ensinar para vocês. Esses outros aqui eu acabei fazendo também, ficou bem bonitinho, né? Esse aqui é igual a esse, só que eu mudei a cor, esse aqui, ó. Só mudei a cor, meninas, olha que legal, ó. Só mudei a cor. É bordado, é bordado, bordado à mão, tá, Claudete? Tudo bordadinho à mão. Eu vou ensinar no vídeo, na videoaula, eu vou ensinar vocês a bordar, a desenharem e a bordarem. Oi, Lúcia, tudo bom? Beijinho, bom te ver aqui. Tá? Na aulinha, esse aqui é videoaula. Então, vou ensinar vocês a bordarem e a desenharem também. Tá bom? As bandeirinhas. Vai ficar bem legal. Então tá joia. Eu vou virar aqui pra gente se despedir. A Lúcia chegou só agora, né, Lúcia? Mas depois você volta a ver a nossa live, ó, com os pontinhos, tá? Todos os pontinhos que a gente fez hoje. O marrom? Ah, o marrom. Deixa eu te dizer o que que é, Claudete. Esse marrom nada mais é do que um reaproveitamento de materiais. Esse ponto aqui é o pontinho chuleado. Eu peguei uma cordinha. Essa cordinha é da alça de sacolinha de papel. Eu vou mostrar para vocês o que que é. Lá na aula, no vídeo aula, eu vou enfatizar bem essa parte do reaproveitamento de materiais. Deixa eu ver onde é que tá. Tá no outro estojo. Peraí. Vou pegar aqui o outro estojo. Tá aqui. Olha, essa cordinha, gente, é muito legal, porque
essa cordinha aqui, ó. Isso aqui, sabe o que que é? É alça de sacola de papel. Então, quando vem uma alça na sacolinha que eu acho legal, eu guardo, tá? Então, o que que eu fiz? Eu cortei, né? Depois lá no vídeo eu vou mostrar tudo bem direitinho. Eu já editei essa parte. Eu queimei aqui, tirei o nozinho, queimei, né? Deixei ele bem, porque senão ele desfia. E apliquei, ó. Eu fiz uma aplicação da cordinha. Ficou legal, né? Eu peguei uma linha de... Essa linha de meada mesmo, resto de linha. A bandeirinha é muito legal para a gente aproveitar restinhos de linha, tá? Sabe esses restinhos assim, ó? Ó. Esse restinho que sobra assim, ó. É muito legal para a gente criar bandeirinhas, tá? Então eu vou ensinar essa parte da aplicação na aula. Isso é um spoiler da aula, do vídeo aula que vai sair. A aplicação, o desenho da bandeirinha e bordar cada bandeirinha. 7 modelinhos, tá? Para vocês. Quando sair, vocês vão ver. O YouTube vai avisar vocês dela. Legal, né? Que bom. Olha, vou virar aqui então para a gente se ver. Opa! Aqui, eu adoro essa parte, né? A gente tem que se ver também, né? Deixa eu pegar a luz aqui, gente. Aí você já conhece aqui meu estúdio. Já conhece o estúdio já por dentro, como é que é. Ao vivo tem disso, né? Eu não tenho, como é, equipe. Colorido, né? As bandeirinhas, são lindas essas bandeirinhas, vale a pena, olha. E dá para você bordar em roupa, né? Dá para você bordar. Eu já imaginei essas bandeirinhas, sabe aonde? Na perna de uma calça. Já pensou? Um detalhe de bolso da calça, ou assim, a corda aplicada na perna da calça, assim, do lado, com as bandeirinhas, sabe? Como se fosse o varal de bandeirinhas em torno da calça, acho super legal. Numa golinha de blusa, né? Para ir em festa junina. Eu acho super legal. Acho que vale a pena a gente soltar bastante a criatividade, né? Com essa parte. Deixa eu ver aqui. Chat ao vivo. Eu acho que é isso, né, meninas? Então, olha, quero desejar uma linda noite para todos que estão me assistindo, quem está no chat, quem não está no chat, né? Que vai passar para a aula depois também, tá? Obrigada pelos likes, pela participação dessa turma linda aqui do canal, que sem vocês, né? Não tem como a aula acontecer, tá? Muito obrigada. E até a próxima quarta. Próxima quarta tem mais variantes de ponto corrente que não acaba mais, né? E eu vou pesquisando e vou achando aqui e ali, e a gente vai incrementando cada vez mais o nosso pano de pontos, tá bom? E a aulinha das bandeirinhas em breve sai. Eu tenho muita aula na lista para trazer para vocês, videoaula. Mas confesso, eu estou editando os vídeos devagar, porque senão, gente, a gente vira num estresse e não dá, tá? Obrigada, querida Raquel, muito obrigada pela presença, tá? Obrigada a todos vocês. Quem chegou um pouquinho mais tarde, depois volta na live para ver de novo as aulas. Eu vou organizar a live em capítulo para você ir direto no ponto que você quiser, tá bom? E assim a gente vai estudando bordado e vai se ajudando, tá? Boa noite, Marluce, bons sonhos também. Boa noite para todos vocês, tá? Um beijo grande no coração de cada uma de vocês e a gente se encontra. Tem pontoteca, né, no final da semana e também vai sair a aula. Obrigada, viu? Obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.